Olá, primeira série, bom dia. Hoje nós vamos resolver os exercícios das páginas 29 e 30, tá? Sobre pressão. Eu mandei uma aula para vocês ontem com a explicação de todo o conteúdo da apostila que faltava para nós finalizarmos. E agora, como temos mais uma aula hoje, vamos fazer os exercícios lá que nós paramos na página 29. Então, o primeiro exercício é um exercício de somatória que fala a respeito de pressão, tá? Tem uma pessoa ali, né, que ela tá apertando ali o lápis entre os seus dedos da maneira indicada. A é a área da superfície em contato com a ponta do lápis. E B é a área de contato entre o lápis e o dedo indicador, que é o lado que não está apontado, né, do lápis. Então, vamos ver as afirmativas. A intensidade da força do polegar sobre A é maior que a do indicador sobre B. Ali, gente, como o lápis está apertando, os dedos estão apertando o lápis, é um caso de força de ação e reação. As intensidades das forças são as mesmas, tá? A mesma força é aplicada tanto na extremidade A quanto na extremidade B. Então, a afirmativa 1 está errada. A 2. A pressão exercida pela força do polegar sobre A é maior que a do indicador sobre B. Essa sim é correta, porque o que nós vimos a respeito de pressão, gente? Que a pressão é o inverso da área. Então, quanto menor a área, maior a pressão. Ali, o lápis a parte do lápis que está em contato com o polegar, ali, a superfície A, ela é apontada. Então, é uma pontinha, uma área muito menor do que da superfície B. Então, quanto menor a área, maior a pressão. Então, a afirmativa 2 é verdadeira, tá? A 4. A pressão exercida pela força do polegar sobre A é igual à do indicador sobre B. A pressão não é igual. As forças são iguais, mas a pressão não, né? A 8. Pressão é sinônimo de força? Não, eles não são a mesma coisa, tá? A 16. A pressão exercida por uma força sobre uma superfície só depende da intensidade da força? Não, depende também da área, tá? E a 32. A intensidade da força do polegar sobre A é igual à do indicador sobre B? Sim, as forças são iguais, as pressões não, por causa da diferença de área. Então, apenas as afirmativas 32 e 2 são verdadeiras, a somatória 34, tá? Agora, aqui no exercício 2, nós vamos calcular a pressão exercida por uma força de 20 newtons que atua em diferentes áreas, tá? Então, na letra A, vocês vão levar em conta que a área vale 5 metros quadrados. Então, como a pressão é força sobre área, vocês vão fazer lá 20 divididos por 5, 4 newtons por metro quadrado, tá? Na letra B, a área diminuiu para 2,5 centímetros quadrados. Então, primeiro nós vamos transformar 2,5 centímetros quadrados para metro quadrado, tá? A gente divide por 100 duas vezes, ou acrescenta o 10 a menos 4 no número, e divide 20 divididos por 2,5 vezes 10 a menos 4, 8 vezes 10 a quarta newton por metro quadrado, tá? E já na letra C, nós temos uma área em milímetros. Então, nós temos que transformar os milímetros quadrados para metros quadrados. Temos que dividir por 100 3 vezes. Dividir por 1000, né? Porque milímetro vale 1000, o mili. Dividir por 1000 duas vezes. Então, ali a gente acrescenta um 10 a menos 6 no número, que é a mesma coisa que dividir por 1000 duas vezes. Então, 20 divididos por 4 vezes 10 a menos 6 vai dar 5 vezes 10 a sexta, tá? Agora, no exercício 3, nós estamos lá imaginando uma situação de um homem de 80 quilogramas. Então, pensem lá, 80 quilogramas são 800 newtons, tá? E ele está em contato com o solo. A área de contato são a área do pé dele, né? E a gente está imaginando que o pé dele é similar a um retângulo de 10 por 20 centímetros. Então, qual que é a pressão exercida sobre o chão quando ele está apoiado sobre os dois pés e depois sobre apenas um pé? Tá? Então, a área de contato lá, gente, 10 centímetros é 0,1 metros, né? E 20 centímetros, 0,2. 0,1 vezes 0,2 é 0,02 metros quadrados, ou 2 vezes 10 a menos 2. Essa é a área de um pé. Então, primeiro a gente calcula a força levando em conta os dois pés, né? 800 divididos por 0,04, que dá 2 vezes 10 a quarta. E depois sobre um pé só, 800 divididos por 0,02, que vai dar uma pressão de 4 vezes 10 a quarta, tá? Agora aqui no exercício nós estamos falando sobre rajadas de vento, tá? Rajadas de vento com uma velocidade de 96 km por hora chegam a atingir uma pressão de 8 N por centímetro quadrado.
tá? Nós estamos considerando que uma árvore tem uma superfície aproximada de 40 metros quadrados e ela é atingida por esse vento. Qual que é a força que o vento exerce sobre a área? Então, ali, ó, a pressão é 8 newtons por centímetro quadrado, é a mesma coisa que 80 mil newtons por metro quadrado, tá? A força nós queremos saber e a área é 40. Então, 40 vezes 80 mil, nós vamos ter lá 3 milhões e 200 mil newtons. Essa é a força que o vento exerce sobre a árvore, tá? E o último exercício da página 30, o exercício 5, está falando de uma caneta de 12 centímetros que tem um formato cilíndrico, né? E o raio é de 5 milímetros. A massa dela é de 62,8 gramas. E nós queremos saber a pressão exercida pela caneta sobre a mesa quando ela está apoiada pela base circular. Então, gente, aqui a massa da caneta, né, vai nos dar o valor da força, que é a força peso da caneta que vai ficar sobre a superfície. Então, 62,8 gramas, primeiro a gente divide por 1000 para transformar para quilograma e daí multiplica por 10 para transformar para newton, tá? 628 vezes 10 a menos 3 newtons vai ser a força. E a área, como nós estamos falando de um cilindro, a área da base é circular, então nós temos que calcular a área πr ao quadrado. O π vale 3,14 e o nosso raio de 5 milímetros vai ser 0,005 metros. Tá? Então, coloca lá na fórmula πr ao quadrado, vamos achar uma área de 7,85 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. Aí, dividindo força por área, 628 vezes 10 a menos 3 divididos por 7,85 vezes 10 a menos 5 vai dar uma pressão de 8.000 newtons, ou 8 vezes 10 ao cubo newtons, tá? Então, aqui finalizamos os exercícios das páginas 29 e 30. Todos os outros conteúdos da apostila já foram explicados, tá, gente? Eu só não passei para vocês, não fiz a resolução dos exercícios com vocês, mas eu expliquei para vocês o que é a lei de Stirling, que fala da profundidade dos líquidos, né? A aplicação dessa lei, que são os vasos comunicantes, tá? Falamos sobre pressão atmosférica, as unidades que a pressão atmosférica pode ter, né? Ó, aqui os vasos comunicantes. Aí nós falamos também sobre aqui o nosso próximo conteúdo, que é o princípio de Pascal e o de Arquimedes, né? Ó, princípio de Pascal e de Arquimedes. O princípio do Pascal é a prensa hidráulica, né? A aplicação direta dele, que entra aqui na apostila. E o princípio de Arquimedes, a gente falou sobre ele, que é a força de empuxo e os casos de flutuação, né? Então, ó, o princípio de Arquimedes aqui, a força de empuxo. E aqui no final da apostila as condições de flutuação. Eu vou mandar para vocês o arquivo, tá, da apostila, para caso vocês tenham dúvidas nesses últimos exercícios aqui. Mas o conteúdo a gente conseguiu finalizar toda a explicação dele, tá bom? Então, até mais. Hoje foi a nossa última aula. Desejo para todos vocês um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo. Que Deus abençoe todos vocês, tá? E nos vemos no ano que vem. Um grande beijo para todos.